Oi pessoal, bem-vindos a mais um Escolha Zen Show. A minha conversa hoje é com a Érica de Paula, pesquisadora, roteirista e produtora do documentário Renascimento do Parto. A Érica está na minha lista das pessoas que eu queria muito que estivessem aqui no show desde o começo e eu estou muito feliz na disponibilidade dela de falar comigo. Érica, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, embora eu ainda não seja mãe, eu vivi todo o processo de decisão da minha irmã para o nascimento da minha sobrinha, que nasceu de parto natural aqui em BH, e logo em seguida veio o filme, e esse tema da discussão do parto humanizado, do parto natural, acabou entrando na lista das causas assim, que eu abraço, com que eu me identifico também. E é por isso que eu quis muito que a Érica estivesse aqui hoje. Bom, Érica, onde nasce a Érica ativista do parto humanizado? Esse sempre foi um tema que te interessou? Conta um pouco a sua trajetória de vida e carreira que culminou nesse projeto. Então, eu tenho uma formação em psicologia, né? Desde a graduação na psicologia eu já me interessava pelos temas da psicologia do desenvolvimento, que pegava essa parte de recém-nascidos, de psicologia infantil. Trabalhei com psicologia da saúde, que era hospitalar. Concomitante, eu fiz o curso de medicina tradicional chinesa e aí, me formando em acupuntura, eu me especializei em atender gestante. Então comecei a ter um contato muito próximo com esse público, né? E me inteirar um pouquinho mais sobre os tipos de parto, sobre as escolhas que elas faziam e o desfecho, né, que isso tinha no final da gestação. Comecei a perceber que elas, muitas delas queriam parto normal e por mais acesso que elas tivessem à informação, elas não conseguiam, né, ter o parto da maneira como elas desejavam, e isso foi me intrigando, né? Eu fui pesquisando um pouquinho mais sobre o sistema obstétrico brasileiro e acabei fazendo o curso de doula, isso em 2009 para 2010, né? E aí fui fazendo um curso atrás do outro, muitas leituras, e foi nascendo esse ativismo que acabou também gerando, dando origem ao documentário. Né, na época, eu e o Eduardo tivemos essa ideia de fazer, ele trabalha com cinema, e eu trabalhando na área, juntou, né, ambas as coisas, e a gente conseguiu. Na época eu fazia muitos cursos, tinha contato com muitos dos entrevistados do filme, e a gente acabou tendo essa ideia, né, de fazer o documentário. Muito bacana. Na minha casa sempre foi bem natural falar de parto normal, como deveria ser, né? Porque a minha mãe teve 3 filhos de parto vaginal, e falar sobre esse parto, sobre o processo todo que ela viveu, sempre fez parte assim, da nossa infância, do nosso crescimento. E talvez por isso, nem eu nem a minha irmã nunca imaginamos um parto diferente como caminho para a nossa vida. Assim, para ela foi um processo muito natural fazer essa escolha. E ela teve esse parto natural há 3 anos atrás, numa maternidade aqui em BH, que é referência, que eu vou até te falar dela depois, mais pra frente. E foi muito bonito, foi muito especial participar desse processo, assim, a gente ficou muito próximo do nascimento da minha sobrinha. E é um ritual que eu não entendo, porque eu não pensei num outro cenário para minha vida, imaginar como que alguém voluntariamente abre mão dele, né? Mas acaba sendo um processo quase que natural, de alguma forma, para muitas mulheres. E a minha pergunta para você é exatamente essa. Quando que o parto deixa de ser algo natural e ritualístico no Brasil e passa a ser tratado como um fenômeno médico, frio, todo prático e asséptico com hora marcada? Você conseguiu mapear mais ou menos uma linha do tempo desse fenômeno ao longo das pesquisas? Na verdade, isso foi um fenômeno multifatorial, né, digamos assim. Desde que o parto ele passou a ser hospitalizado, né, a partir da década de 40, 50, 60, e a cesárea surgiu como uma opção para salvar vidas, diante das peculiaridades que a gente tem do sistema de saúde no Brasil, principalmente, começou a ficar cômodo demais, prático demais, o agendamento da cesariana. Então, por parte dos profissionais, tem toda aquela comodidade, né, da hora marcada. Por parte dos hospitais, principalmente, né, um parto normal ele tumultua demais a rotina hospitalar. E por parte das usuárias, né, das pacientes, das gestantes, passou a ser vendida essa ideia da cesariana como um símbolo de status, como um símbolo de poder, de controle, né, e essa ideia que é socialmente difundida,
de que na cesariana você tem mais segurança por você ter mais, entre aspas, controle do processo. Né? Então, tem motivos para todos os lados, né? E o medo da dor, os mitos que foram alimentados ao longo dos anos, né? De que a vagina vai ficar larga, de que a vida sexual da mulher não vai voltar ao normal nunca mais, de que dói muito, e junta isso com o fato de que os poucos partos normais que são realizados ainda são tão violentos, são tão repletos de intervenções, né, desnecessárias, que começou a gerar esse medo coletivo mesmo, não do parto em si, não da fisiologia do trabalho de parto, que é dolorido, a gente sabe que sim, mas essa parte traumática do parto que a gente pega no relato das mulheres não é o parto normalmente, são as intervenções, é isso que a gente hoje consegue chamar de violência obstétrica. Uhum. A gente sabe que o procedimento cirúrgico tem as suas indicações, né, que é de fato a melhor escolha para a saúde de várias gestantes e de vários bebês. Mas depois do documentário, eu vou falar a gente, mas na verdade sou eu, descobri também que não dá para poder confiar na palavra de muitos profissionais que acabam manipulando os medos dessas mães para convencê-las a uma cirurgia desnecessária. Então, para poder situar melhor, desconsiderando todos os mitos que são jogados sobre as mães e demovê-las desse desejo de ter um parto natural, em quais casos que uma cesárea é de fato recomendada? Assim, só trazendo um pouquinho esse assunto da questão dos profissionais, a gente tem dois tipos de profissional. O profissional que, infelizmente, ele realmente engana e ele mente, né, para gestante, com indicações que são absurdas de cesariana e que ele, obviamente, sabe que são absurdas, né? E tem o profissional que realmente acredita que aquilo é uma indicação de cesariana. Seja porque ele aprendeu assim, ou porque ele não se atualizou. Então, tem profissional que você pode ter certeza que se for a filha dele, a esposa dele, ele vai agir da mesma maneira. Uhum. Não é nem de má fé, é um paradigma que ele está inserido que é diferente do que prega, né, a medicina baseada em evidências. Uhum. Agora, a gente falando de indicação absoluta de cesariana, são muito poucas. Então, para exemplificar, né, quando a placenta, em vez dela estar inserida no lugar certo do útero, se ela está inserida no colo do útero, ou seja, abaixo da cabecinha do bebê, ela impede a passagem do bebê, né? Então, isso é uma indicação absoluta de cesariana. Se a mulher está com uma lesão de herpes genital ativa no momento do parto, isso é uma indicação absoluta. Se existe um prolapso de cordão umbilical, se o cordão ele sai antes do bebê, né? E o bebê pode pressionar esse cordão com a cabecinha, pode interromper o fluxo de oxigênio, isso é uma indicação absoluta. Então são poucas, a gente totaliza 6 mais ou menos indicações absolutas de cesariana, sendo que algumas a gente consegue ver durante o pré-natal, e essa mulher não pode nem entrar em trabalho de parto, como no caso da placenta prévia, né? E algumas elas são vistas em trabalho de parto. Então, por exemplo, essa coisa de, você não teve passagem, isso que a gente chama de desproporção cefalopélvica, é muito raro de acontecer. Uhum. E isso só pode ser diagnosticado em trabalho de parto, e um trabalho de parto já bem avançado, na verdade, né? Quando a mulher está ali com 7 ou 8 centímetros de dilatação e aquilo não progride, e usam-se todos os recursos disponíveis e passam-se muitas horas e aquilo não progride, você pode dizer que ela tinha uma desproporção. Uhum. Cefalopélvica, que é entre a cabeça do bebê e a bacia da mãe. Sim. E isso, numa próxima gestação, pode não acontecer de novo, porque às vezes era o posicionamento daquele bebê na bacia, não é porque a mãe não tem passagem, ponto e acabou. Então tem muita indicação que ela é vista caso a caso. É difícil a gente falar em indicação absoluta. Uhum. Bom, eu que não estou, né, em grupos de gestantes de redes sociais, que não tenho filhos, mas que por ter convivido de perto com várias gestantes, depois do documentário, eu percebi um forte crescimento no número de mulheres escolhendo esse caminho do parto normal, do parto natural, parto em casa, parto na água, sem se dobrar à orientação de um único profissional, né, de um único obstetra, e muitas até mudando, trocando de obstetra 2, 3 vezes até encontrar um que respeite esse desejo delas. Você com toda certeza percebeu essa onda de uma maneira muito mais intensa do que eu, provavelmente. Como é que foi começar a receber todos esses feedbacks?
O filme ele trouxe uma repercussão que a gente sequer imaginava, né? Primeiro porque não tinha nem a intenção originalmente dele parar no cinema. E acabou sendo a segunda maior bilheteria de documentário nacional, né, no ano que ele foi lançado, e venda de DVDs, e foi um filme que foi muito difundido, a gente conseguiu exibir ele na Presidência da República, em audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado, gerou um debate muito grande, a mídia também passou a se interessar mais pelo tema. Então, com isso, o alcance foi muito maior, né, do que a gente poderia imaginar. E a gente recebe muitos relatos, muitos feedbacks mesmo, de mulheres que trocaram de médico, e recebe dezenas de relatos todos os dias, inclusive para postar na página do Face, de quanto o filme transformou a visão que elas tinham, né, sobre o tema, elas e eles, né, porque a gente recebe muito relato também dos pais, dos maridos, das famílias, das avós, né, de todo mundo ali pensando diferente sobre esse assunto, sobre o parto, sobre o nascer. Eu acho que o filme ele trouxe a oportunidade desse assunto ser melhor discutido e tirar um pouquinho esse romantismo que as pessoas têm de que eu vou escolher o tipo de parto e o médico vai me respeitar. Ou então de que Deus que sabe, a natureza que sabe, vamos ver se vai dar o parto normal. E não, na verdade, o parto normal ele vai dar em 90% das vezes para fazer, né? A cesárea ela tem que ser exceção. Então, o filme trouxe um pouquinho esse debate à tona, realmente, no Brasil. A gente sabe que o discurso padrão de até pouco tempo atrás, você até comentou isso aqui já, era que parto natural era uma coisa de índia, de mulher pobre, de paciente do SUS, sem opção, sem recurso financeiro, né, como se parir fosse um castigo. E não são poucas as piadas sobre trabalho de parto, como se fosse a pior experiência do planeta, e hoje, graças a muitas ativistas como vocês, eu tenho certeza de que o documentário tem esse papel, né, de mudar, de abrir a cabeça, de levar uma reflexão. A coisa foi mudando de figura. E aí depois veio a história da Gisele Bündchen com 2 filhos de parto natural, Vanessa Camargo, a Mariana, filha da Ana Maria Braga, também teve 2 partos naturais, e a própria Andréa Santa Rosa, né, que aparece no documentário. Acho que tudo isso foi mudando um pouco a cabeça das mulheres, especialmente, para que esse véu começasse a se dissipar e que elas começassem a entender que elas têm o direito de ter esse parto, que não é uma coisa do outro mundo, que as suas escolhas devem ser respeitadas. Como que você dá continuidade a isso? Assim, como que você faz esse trabalho de conscientização com gestantes e mulheres de uma forma geral? Sobre essa visão que as pessoas têm sobre o parto, né, qual que é a ideia? Mostrar que a gente não tem 2 únicas opções, né, um parto normal como a mídia e até as novelas e os filmes e as pessoas estão acostumadas a entender, que é esse parto normal violento, com a mulher deitada, naquela posição que a gente brinca de frango assado, com corte, né, episiotomia, com tantos procedimentos violentos, e nem a cesárea marcada, né, tem essa terceira opção que seria a humanização do parto. Então, a ideia é sempre estar mostrando para as pessoas que um parto humanizado, ele não necessariamente tem que ser domiciliar, tem que ser na água, ou tem que ser de cócoras. As pessoas criam um pouco de preconceitos, né? Assim, eu não quero parto humanizado não, porque eu quero fazer no hospital, mas elas não imaginam que dá para fazer um parto humanizado no hospital. Inclusive, boa parte dos partos humanizados são hospitalares. Então, esse trabalho de conscientização, de tirar um pouco esses mitos, né, que ainda sobra na cabeça das pessoas. Então, aos poucos, a gente vai construindo isso, de que o parto humanizado ele é um parto tão óbvio, né, que em outros países essa palavra, esse termo sequer existe. Você fala, eu quero um parto humanizado na Alemanha, eles não vão entender o que você está falando, porque é essa assistência padrão deles, né? É um parto que está de acordo com as evidências científicas mais recentes, um parto que respeita a mulher como protagonista e um parto que respeita o próprio momento como sendo um ato que não é apenas médico, né? É um momento que envolve a parte emocional, social, espiritual, familiar daquela mulher e daquela família. Então, é muito engraçado a gente ter que explicar isso para as pessoas, né? Mas, infelizmente, foram criados muitos mitos a respeito desse assunto.
Se para muitas mulheres esse parto natural ainda é um tabu, o que imaginar da cabeça dos homens, né? Dos pais, que não podem falar nem de menstruação sem muito desconforto, que sai de um parto vaginal. Como é que os homens receberam esse filme? Você falou que você tem muitos relatos dos pais, assim, como é que foi a recepção para eles falar sobre isso? O que eu mais escuto é que normalmente a grávida ela tem mais essa iniciativa de pesquisar, de ir em fórum na internet, blog, participar de grupos no Facebook, nas redes sociais, e elas selecionam normalmente trechos de textos e de vídeo e mandam para os companheiros, né? E a maioria deles acaba que não lê, né? E confia, fala, não, ela está pesquisando tanto, então eu confio nela, eu vou respeitar o que ela quer fazer, mas não tem menor noção, né, de porquê. Muitos maridos falam, não, se ela quer fazer isso, ok, vamos nessa, mas eu não sei porquê que isso é tão importante para a pessoa. Às vezes uma mulher que já passou por uma cesariana anterior e numa nova gestação ela quer, porque quer um parto normal, quer trocar de médico e quer contratar uma doula, e eu como doula e educadora perinatal recebo muito marido no consultório que me fala isso, tá, mas ok, qual que é seu trabalho, qual que é a sua função? Porque eu não estou entendendo isso. O primeiro parto foi bom, foi cesárea, deu tudo certo. Para que ela está querendo fazer tudo diferente agora, né? E o filme, ele trouxe um pouco, como é uma obra audiovisual, né? Então a gente consegue condensar basicamente tudo que um leigo precisa saber sobre esse momento em 90 minutos, né? Em 1h30, que passa rápido quando você está assistindo com imagem, com depoimento, é um filme dinâmico. Então, substituiu, digamos assim, todas as palestras que as gestantes queriam arrastar os caras para irem junto, ou todos os textos que elas mandavam e eles normalmente não liam. Então, muita gente me agradeceu nesse sentido, falando assim, não, foi bom porque eu sentei aqui em 1h30 eu soube tudo que eu precisava saber. Esse é o relato mais comum que a gente escuta. Ai, que bacana. Bom, eu imagino que muitas dúvidas, né, rondam a cabeça dos casais grávidos, né, nesse processo assim, de decisão, de escolha e tudo ao longo da gestação. Então quero te fazer uma pergunta de utilidade pública, até que eu observo muito na página do Facebook do filme que vocês sempre colocam. Quais são os maiores mitos dessa indústria do parto, assim, aqueles que você não aguenta mais escutar e não acredita que eles ainda são reproduzidos? O número 1 com certeza é circular de cordão, que é o mito de que o cordão enrolado no pescoço seria capaz de sufocar o bebê num parto normal, né? E, bom, a gente tem várias formas de desvendando esses mitos, né? Mas aí eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Mas, basicamente, o bebê ele não respira pela traqueia, né? Ele está respirando pelo próprio cordão, está sendo oxigenado e pelo próprio cordão, e que é uma substância gelatinosa. Então, ele pode ter 1, 2, 3, quantas voltas forem no pescoço ou em qualquer parte do corpo, que isso não vai ter nenhum tipo de influência na oxigenação dele, né? Qual que é o risco do cordão? Seria um nó verdadeiro, que é totalmente diferente da circular, né? Quando o cordão ele dá um nó mesmo nele próprio. E isso pode vir sim a atrapalhar, mas a gente não descobre isso na gestação, não. Muitas vezes eu acompanho partos que quando o bebê nasce a gente descobre que tinha um nó, mas que por um acaso, né, por uma sorte, aquilo ali não influenciou em nada, mas às vezes a gente tem desfechos ruins porque tinha um nó, mas isso não é uma coisa que dá para ver nem no ultrassom. Agora, circular de cordão é um dado bobo, que 40% dos bebês apresentam. A outra questão é da idade gestacional, né? A gente estabelece um prazo, digamos assim, de 40 semanas como sendo a data provável do parto, mas essa data, ela é, na verdade, a data improvável do parto, porque só 3% dos bebês nascem nesse dia. Então, 40 semanas é só entre 38 e 42, que são as 4 semanas mais prováveis daquele bebê nascer. Né? Então, muito profissional usa esse dado, essa data da 40ª semana como sendo a data limite do bebê nascer. E qualquer bebê que passar disso vai ser visto como um bebê que está atrasado, né, um bebê preguiçoso. E não é isso. A estatística mostra que mais de 50% dos bebês nascem depois da data provável. Então, o bebê não tem prazo de validade, né? Ele não é um bolo que está dentro do forno com prazo de validade para sair. Tem muitos mitos. O mito de que a vagina vai ficar larga, porque
Acho que esse mito foi muito construído em cima da prática da episiotomia, que é aquele corte no períneo, né? Que esse corte, sim, porque ele pega músculo, é uma laceração de terceiro grau necessariamente, que pode ser até mais fácil para o profissional suturar do que uma laceração espontânea. Mas do ponto de vista da mulher, a laceração espontânea ela vai ser quase sempre, para não dizer sempre, muito melhor, porque ela dificilmente vai pegar músculo. Né? Então, essa coisa da vagina ficar larga, de você ter dor na relação, isso está muito mais associado com a episiotomia do que com a laceração espontânea. E muitas vezes, boa parte dos partos que são bem conduzidos, eles não vão ter nenhuma laceração, na verdade, né? Então, quando você corta, você tira a chance da mulher de não ter laceração nenhuma, de ficar com o períneo íntegro. O mito de que o parto ele é insuportável, né? De que a dor é insuportável, é claro que dói muito, a gente não é nem um pouco romântico nessa parte de dizer que não dói, dói muito mesmo, mas é um detalhezinho muito pequeno perto de tudo que um parto envolve, né? E a dor, ela acontece durante a contração. Você tem os intervalos de vários minutos sem dor nenhuma. E por que também foi criada essa ideia de que o parto dói muito? Porque as mulheres, elas normalmente são colocadas com soro, né, de ocitocina intravenosa, que vai aumentar muito a dor dessa contração, com o objetivo de acelerar o trabalho de parto. Elas são obrigadas a ficar deitadas, que é a posição que dói muito mais. E que não ajuda em nada, né? Nada, é a posição totalmente antifisiológica, né? Vai fazer a contração doer muito mais. E em jejum, que vai gerar cansaço, falta de energia, né, hipoglicemia. Então, tudo isso, as manobras que são feitas, a manobra de Christeller, né, que é empurrar o fundo do útero da mulher, tudo isso vai fazer o parto doer muito mais, né, mas são essas intervenções, não o parto em si. Entre vários outros, né. É bom reforçar, né, assim, acho sempre importante falar deles. Como eu falei antes, a minha sobrinha e a filha de uma grande amiga nasceram numa maternidade que é referência em partos humanizados aqui em BH, que é o Hospital Sofia Feldman, que atende pelo SUS. E tanto a minha irmã quanto a minha amiga, elas escolheram o Sofia Feldman exatamente por toda essa qualidade no tratamento respeitoso e responsável com as gestantes e com os bebês. Eu até li na promo do lançamento do segundo filme, que ele vai estar no Renascimento do Parto 2, mas a minha pergunta aqui não está ligada especificamente ao documentário, está ligado a exatamente o porquê que o Sofia é essa referência. É tão raro no Brasil, assim, hospitais que tratem as parturientes com todo esse cuidado, essa humanização, que pega um hospital desse, vira uma referência, assim, nacional. Para falar a verdade, ele é o único hospital com assistência humanizada pelo SUS do Brasil, em que a gente vai encontrar boa parte, quase todos os relatos sendo positivos, né? Então a gente tem iniciativas isoladas em algumas cidades, em alguns hospitais, de humanização, mas assim, vai depender muito da sorte que a gestante dá com o plantão, não tem uma estrutura tão adequada para o atendimento. Então, por exemplo, um hospital público que tenha parto na água, como tem o Sofia Feldman, e que tem inclusive a opção de disponibilizar uma equipe para atender essa gestante em casa, num parto domiciliar, o Sofia, ele é o único. Então, ele acaba se tornando referência, é o que mais aproxima a gente do sistema obstétrico de outros países, né, onde isso realmente funciona, então, como a Inglaterra, como a Nova Zelândia. Por isso ele é a nossa referência, assim. Infelizmente é a única, né? Claro que a gente tem casas de parto, aqui em Brasília mesmo tem uma casa de parto super bacana, existe a iniciativa da Rede Cegonha de construir vários centros de parto normal, mas ainda não é uma realidade acessível para as mulheres. As próprias casas de parto, elas são regionalizadas, então aqui em Brasília só o pessoal da comunidade, da cidade satélite onde essa casa de parto está, podem ser atendidas lá, então acaba que Sofia, ele é essa referência por ter as portas abertas. Sim. Ele é um hospital muito bacana, assim, foi bem legal a experiência das duas, tanto da minha irmã quanto da minha amiga. Bom, devido à polarização de tudo, de qualquer assunto que hoje acontece no país, meio que se instaurou uma guerra entre mães que optam ou foram induzidas pela cesárea contra as que optam pelo parto vaginal, como se uma forma ou outra deixasse a mãe mais
qualificada ao papel de mãe, né? E eu tenho certeza que essa não é a sua visão e tampouco o seu objetivo, porque a luta por um parto humanizado, ela, no final das contas, ela beneficia a todas as mulheres, não só as que optam pelo parto natural. Como que você lida com esse mar de polêmicas que envolve essa questão, né, do ativismo e do documentário pelo parto natural, pelo direito de parir? Uma coisa que a gente fala muito é que a luta e o ativismo do parto humanizado no Brasil não é para que as mulheres escolham o parto normal, é para que as mulheres que escolherem o parto normal consigam, né, ter o direito de realizar esse desejo. Sim. Então, a mulher que está bem informada, ela está convicta pela cesariana, o ativismo está pouquíssimo preocupado com essa mulher, porque ela tem o direito dela absolutamente garantido no Brasil. Então, assim, a nossa preocupação é com quem quer parir, quem quer passar por essa experiência e tem que matar um leão por dia para conseguir. O ativismo está focado nisso. E essa guerra, né, do eu não sou menos mãe porque eu fiz cesárea, é uma guerra um pouco imaginária, talvez, porque as mulheres, quando falam dos benefícios do parto normal, e principalmente aquelas que já passaram por essa experiência, e elas postam uma foto e falam, a minha experiência foi maravilhosa, ela está falando da experiência dela. Sim. Ela não está em nenhum momento querendo atacar quem não optou por aquilo, né? Mas acaba que a gente mexe na ferida dos outros. Então, muita gente, às vezes, queria ter feito um parto normal, mas não conseguiu, ou foi levada por um desses mitos, né? De que não entrou em trabalho de parto, não teve dilatação, que isso são outros grandes mitos, sim, né? E aí, quando elas se deparam com relatos muito positivos de quem teve um parto normal, às vezes isso dói mesmo. Então, assim, precisa se trabalhar um pouquinho para não se sentir tão atacada, né? Porque, tirando casos isolados, porque claro que o movimento ele é plural e a gente não tem uma forma única de pensar, mas tirando casos isolados, jamais o objetivo de ninguém, nem das mães, nem das ativistas do movimento de humanização do parto é atacar quem não fez essa escolha. Pelo contrário, é ajudar quem quer, né? Uhum. E uma coisa muito comum de ver também é que a escolha pela cesariana, ela é uma escolha que não é consciente, né? Uma falsa sensação de que você escolheu aquilo. Porque dificilmente uma mulher, se ela tiver acesso a todas as informações de uma maneira imparcial, né, sobre as opções que ela tem, o que significa você fazer uma cirurgia de grande porte para tirar um bebê dali que muitas vezes não está pronto para nascer, e o que isso significa em termos de segurança, tanto para a mãe quanto para o bebê, e de recuperação, e de comprometimento do futuro reprodutivo dessa mulher, e os benefícios de um parto normal, e você ter acesso à informação de que ele não precisa ser uma experiência traumática, dificilmente uma mulher vai escolher uma cesariana. Uhum. Existem mulheres que vão, mesmo assim, mas elas seriam uma minoria, né? Então tem um pouco isso, essa escolha normalmente ela não é consciente. Uhum. Eu tenho até duas histórias assim bem legais assim para comentar. Eu tenho um médico aqui em Belo Horizonte, esqueci o nome dele, Dr. Marco Antônio, se não me engano, que é um médico muito famoso assim na cidade por ser um defensor, um ativista pelo parto natural. E uma amiga teve o bebê dela com ele e ela comenta que ela indicou ele para várias amigas como obstetra, que eram várias amigas convictas na cesárea. E que acabou que no final todas acabaram tendo parto natural pela própria condução, né, do médico, assim, e todas ficaram super felizes e deu tudo certo. E uma outra história que está mais relacionada agora com a próxima pergunta, uma vez eu escutei de uma médica com, acho que ela tinha uns 25, 30 anos já de experiência e boa parte deles servindo numa maternidade pública. E ela me contou essa história que quando chegava uma paciente que fazia essa opção pelo parto natural, especialmente se fosse um parto de cócoras, uma coisa desse tipo, que os residentes corriam assim do hospital, se amontoavam para todos querendo assistir como se fosse uma coisa super do outro mundo. Assim, é uma coisa, a questão de todos assistirem é uma coisa até que em si eu acho que seria até um incômodo, um grande desrespeito à gestante, né? Mas o ponto aqui é outro, exatamente da curiosidade dos estudantes de ver aquilo como um fenômeno, como se eles não estivessem sendo preparados para aquilo. As universidades são corresponsáveis nessa falta de conhecimento do profissional, assim, nesse profissional desinformado. Eles estão sendo formados para serem cirurgiões ao invés de serem
médicos que abrangem o parto como um fenômeno natural, assim? Ah, com certeza. Então, um dos motivos, né, da situação ter ficado como ficou, do Brasil ser o campeão mundial de cesariana, está em duas coisas. O fato de que a gente tem essa cultura de que o parto normal ele tem que ser necessariamente atendido por um médico, o que não é verdade, não é a realidade em outros países onde o sistema obstétrico realmente funciona, porque o parto normal ele é fisiológico, né? Então, para 80, 90% dos casos, ele pode ser atendido por um profissional, uma enfermeira obstetra, uma obstetriz, que em outros países vão ter outros nomes, né? E que são profissionais capacitadas para atender um parto de baixo risco e para identificar quando esse parto vai precisar de um médico. Uhum. E os médicos, sim, são formados num sistema muito tecnocrata, onde eles são treinados sempre para intervenção, para resolver problemas, resolver emergências, que normalmente não acontecem no parto fisiológico. Uhum. Então, existe uma dificuldade muito grande de você simplesmente acompanhar um parto que às vezes vai durar 12, 15, 20 horas e você não vai fazer nada. No máximo, monitorar o bem-estar fetal, né? Que isso é importante, mas você basicamente vai ficar ali olhando para a cara da mulher e esperando. Então, qual é o médico, e com razão, digamos assim, que estudou tantos anos e se especializou para resolver emergências, que está disposto a fazer isso, né? Até a própria palavra obstetra vem de obstar, que é estar ao lado. Uhum. É o treinamento que eles recebem, o treinamento é para intervir. A minha melhor amiga, que é clínica, médica clínica, quando engravidou, queria fazer cesárea de qualquer jeito, e foi na época do lançamento do documentário. Ela assistiu o documentário no cinema e falou: amiga, mudei de ideia, tá, sei se você já me conseguiu convencer, mas e agora, o que eu faço? Porque ela era super traumatizada, que ela como interna e como residente, tinha tido acesso a uns partos horrorosos, né? Então ela falava: Deus me livre daqueles partos que a mulher fica ali gritando, deitada, abandonada, com episiotomia, e ela achava, ela como médica achava aquilo tudo necessário. Então foi um trabalho de reconstrução com ela acabou tendo um parto hospitalar, mais humanizado, natural, de cócoras, e foi um processo super transformador para ela. Até os próprios profissionais que a gente tem hoje que atendem nesse paradigma humanizado, eles tiveram um trabalho muito grande de reconstrução, né? De destruir tudo que eles aprenderam para aprender tudo de novo. Eles não aprenderam isso em faculdade nenhuma. Sim. Por isso que é mais comum a gente ver médicos mais novos, mais jovens trabalhando com parto humanizado, porque para eles é um pouco mais fácil desconstruir do que aquele que está fazendo a mesma coisa há 30 ou 40 anos. Né? Uhum. Sim. Antes da minha pergunta, Érica, eu primeiro quero agradecer você mesmo pela presença e em nome de todas as mulheres que se sentiram representadas, respeitadas, valorizadas e mais do que tudo, que se fortaleceram e que se empoderaram para fazer uma escolha muito mais consciente para esse momento tão importante, talvez o momento mais importante da vida de qualquer mulher, que é o nascimento de um filho. Então, gratidão pela sua luta, pelo seu ativismo e pelas conquistas já alcançadas ao longo desse caminho. Eu que agradeço a oportunidade de ter mais um canal, né, de informação para estar tirando essas dúvidas que são tão comuns. Muito bom. Bom, para poder encerrar, eu sempre pergunto para os meus convidados alguma escolha zen dentro dessa concepção de escolha consciente, equilibrada, pensando em si, nas pessoas ou no planeta, alguma coisa que você ainda não fez e que deseja ou que precisa começar? Dentro desse paradigma de... Dentro da sua vida, seja dentro do seu trabalho, ou seja dentro da sua vida, assim. Bom, eu tenho um trabalho no dia a dia que é um trabalho muito tete-a-tete, assim, né, muito corporal, atendendo uma pessoa de cada vez, e eu amo esse trabalho, mas com a experiência que eu tive com o filme, né, essa possibilidade da gente alcançar milhares, milhões de pessoas, né, de uma vez só, me deu agora a vontade de que o próximo projeto seja e vai ser um livro. Então, o próximo passo agora, em 2016, é estar viabilizando esse livro, e que vai ser um projeto inédito no Brasil, porque a gente tem muitos livros legais e até mesmo traduzidos, né, de outros idiomas, que funcionam um pouco como esse tutorial. Eu não gosto muito desse termo, né, mas digamos assim, um livro que
contemple diversas escolhas que as grávidas são obrigadas a fazer com muito pouca informação durante a gestação, né, e com uma responsabilidade muito grande. Mas a gente não tem um material que seja com esse viés de humanização, com esse viés de uma maternidade mais consciente. Então, esse é o próximo projeto que eu pretendo realizar na minha vida. Muito bom. Então, mais uma vez, o meu agradecimento a cada um que nos assistiu até aqui, que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Érica, obrigada a todo mundo e até o próximo episódio.